Olá, eu sou o pastor Josias Rosa, coordenador da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus aqui em Joinville, Santa Catarina. E estamos iniciando nesta oportunidade mais uma série de lições bíblicas da nossa Escola Bíblica Dominical, que tem como título geral Tempo, Bens e Talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Então, durante todo este trimestre, que inicia agora no mês de julho, estaremos estudando excelentes assuntos que é pertinente à nossa vida espiritual, como também à nossa vida material. E a lição número 1, de 7 de julho de 2019, tem como título O que é mordomia cristã? É sobre esse tema que nós queremos então discorrer nesta primeira pré-aula do terceiro trimestre de 2019. O nosso texto áureo está no livro de Lucas, capítulo 42 e versículo 43, onde nos diz assim: E disse o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Já a nossa verdade prática nos diz: Deus nos confiou a mordomia dos bens materiais e espirituais. Por isso, sejamos vigilantes, zelosos, porque em breve Ele nos chamará a prestar contas de tudo quanto recebemos. Muito bem, vai ser um tema maravilhoso que vamos estudar juntamente com os nossos alunos da Escola Bíblica Dominical. Eu peguei na versão NVI o nosso texto áureo, onde nos diz o seguinte: O Senhor respondeu: Quem é, pois, o administrador fiel e sensato a quem o seu Senhor encarrega dos seus servos para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim quando ele voltar. Então, nós sabemos que Jesus, ele prometeu que voltaria a buscar a sua igreja, a sua amada igreja. E nós cremos nesta promessa, porque antes dele subir ao céu, ele disse que ele voltaria aos seus discípulos. E nós, como seguidores de Cristo, como discípulos do Senhor, nós temos esta viva esperança de que ele em breve voltará. Nós podemos ver também a nossa verdade prática, como já nós lemos, onde diz: Deus nos confiou a mordomia, quer dizer, a administração dos bens materiais e espirituais. Por isso, sejamos vigilantes e zelosos, porque em breve Ele nos chamará a prestar contas de tudo quanto recebemos. Vigilantes e zelosos. Existe uma coisa que Jesus, ele sempre se preocupou em orientar os seus discípulos, é a questão da vigilância, do cuidado que devemos ter com as coisas, porque a qualquer momento Cristo voltará para buscar-nos e estarmos para sempre com o Senhor. Vigilantes e zelosos, né? O zelo deve fazer parte da nossa vida, da nossa caminhada espiritual. Até porque a Bíblia diz: maldito aquele que fazer ou fizer a obra do Senhor relaxadamente, ou sem cuidado, sem zelo. Então, se fazemos com amor, com critérios, com cuidado, nós seremos bem-aventurados e não malditos ou infelizes. Existe um conceito que muitos pensam e quando se fala em mordomia, é aquele conceito de que a pessoa está vivendo de uma maneira de qualquer jeito, sem muita preocupação. Então, esta palavra mordomia, ela adquiriu um sentido pejorativo, significando um modo de vida fácil,
e sem responsabilidade. Mas este não é o sentido bíblico do termo a qual nós estamos estudando. O conceito de mordomia cristã, ele nada mais é do que uma doutrina bíblica que reconhece Deus como Criador, Deus como Senhor, Deus como dono de todas as coisas. O mordomo é um servo. O mordomo não é o dono, não é dono de nada, mas sim ele administra os bens que o seu Senhor confia em suas mãos. Assim também, Deus é o dono de tudo o que imaginamos possuir. Ele nos concede o privilégio de sermos administradores. É o que vemos na parábola dos talentos, quando ele fala que um senhor que antes de viajar, ele pegou os seus bens e entregou nas mãos dos seus servos, dos seus administradores, quer dizer, os seus mordomos, para que administrasse. Então, este processo de mordomia, ele envolve dois princípios que é muito importante nós frisarmos. Primeiro, tudo pertence a Deus. O primeiro princípio, tudo pertence a Deus. Ele é o dono de todas as coisas. A Bíblia diz que do Senhor é a terra e tudo que nela existe. O mundo e os que nele vivem, inclusive eu e você, nós pertencemos ao Senhor. Pois foi Ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Então, tudo pertence ao Senhor, conforme escreveu o salmista no Salmo de número 24, versículo 1 e 2. Outro princípio da mordomia é que somos apenas mordomos, quer dizer, administradores. Por isso, o apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 4, versículo 1 e 2, ele disse o seguinte: portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer destes encarregados, ou desses administradores, ou desses mordomos, é que sejam fiéis. Fidelidade Deus exige de cada um de nós. Então, é bom lembrarmos mais uma vez que Deus não me deve nada, Deus não te deve nada. Eu e você é que devemos tudo a Deus. Somente administramos o que Ele deixou aos meus e aos teus cuidados para administrar. Mas tudo é dele, tudo pertence a Ele. A nossa lição, no seu primeiro tópico, fala do conceito de mordomia. Conceitos de mordomia. Mordomia, claro, espiritual. Mordomia. A palavra vem do latim, quer dizer, major domus, e significa o criador maior da casa, o criado maior da casa, administrador dos bens de uma casa, o ecônomo. Então, aqui nós podemos ver alguns exemplos, inclusive na Bíblia, de pessoas que se tornaram administradores de determinadas casas. Como José, por exemplo, ele foi um mordomo da casa de Faraó. Ele tinha o domínio para administrar os bens de Faraó. Podemos ir um pouquinho à frente e nós podemos ver aqui que a mordomia espiritual do amor. Como administrar o amor, que é algo que Deus colocou em nossas mãos para administrar.
O amor é o quê? Um sentimento de carinho e demonstração de afeto que se desenvolve entre seres que possuem a capacidade de o demonstrar. A Bíblia, ou seja, os gregos, eles classificavam o amor de diversas maneiras, como o amor eros, que expressa ou representa o amor entre casais, sentimento que envolve uma forte ligação afetiva e, em geral, uma ligação de natureza também sexual. Temos também o amor storge, que fala do amor familiar, o amor social. O amor fileu, ou filia, né? Que nos impulsiona a se preocuparmos com os outros, fala também da filantropia. E um dos amores, do amor mais forte que realmente os gregos falavam é o amor incondicional. O amor que provém de Deus. É o amor que foi ensinado por Jesus. E por isso que a Bíblia nos diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus. E o versículo 19 do capítulo 4 da primeira carta de João, ele diz assim: nós o amamos a ele, porque ele nos amou primeiro. Então, este amor, ele deve ser administrado na vida de todo aquele que se diz cristão. Por isso que aqui o escritor, né, o comentarista, ele colocou como algo muito importante a administração do amor na vida do crente. E o apóstolo Paulo, na sua primeira carta, no capítulo 13, nós podemos ver o apóstolo Paulo como ele deu ênfase ao exercício do amor, a administrar o amor. E ele disse que a sabedoria sem amor só faz barulho. Quando ele disse que ainda que falássemos todas as línguas e fizéssemos mais aquilo, se não tivéssemos amor, seria como metal que tine e daqui a pouco não parece mais. Então a sabedoria, você pode ter o maior conhecimento, a maior sabedoria, mas se você não tiver amor, isto não vai falar coisa nenhuma, só vai fazer barulho. Outra questão que a gente pode acompanhar na primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo 13, é que a religião sem amor ela é vazia. O sentido puro da religião é reconciliar o homem a Deus, aproximar o homem ao Senhor, ligar ele a Deus. Isto só se faz mediante o amor de Cristo. Até porque a verdadeira religião, ela deve professar a Cristo, o verdadeiro Cristo que é amor. Outra coisa que nós podemos ver também na carta de Paulo aos Coríntios é que a beneficência sem amor também não tem proveito algum. Quando ele diz no capítulo 13, versículo 3, que você pode distribuir todos os teus bens, todas as tuas fortunas. Em outras palavras, você pode dar os maiores presentes, os melhores presentes, fazer as maiores benfeitorias, mas se você não tiver amor, se isso não for feito através do amor, canalizado pelo amor, motivado pelo amor, isso torna-se algo como oco, vazio, sem valor algum para Deus. Mesmo também o auto-sacrifício sem amor não adianta em nada. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3 diz: e esta maneira que o apóstolo está falando, de você dar toda a tua fortuna, fazer o maior sacrifício, se não tiver amor, não tem valor nenhum. O amor de Deus na nossa vida é que faz a diferença de alguém que tem Jesus no seu coração. Outro tópico que a nossa lição fala é sobre a mordomia da fé cristã. A mordomia da fé cristã.
Nós sabemos que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Se nós não tivermos fé, é impossível agradar a Deus. E a palavra fé, ela traz a ideia de confiança que depositamos em todas as providências de Deus. Mas a melhor definição de fé foi anunciada pelo autor da Epístola aos Hebreus, quando ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, não contemplamos com esses olhos, mas é a prova das coisas que esperamos em Deus. Então, esta é a maior definição da fé. E o apóstolo Tiago, ele diz que se orarmos, não acreditando, não confiando, é como que as ondas do mar que vai e volta. E a gente sabe muito bem quando as ondas vai e volta, né? Ela sempre vai trazendo aquelas sujeiras, aquelas coisas desagradáveis, deixando ali à beira da praia. Por isso nós precisamos exercitar a nossa fé em Deus, a nossa confiança em Deus, sabendo que Ele está conosco em todos os momentos, pois esta fé é a prova das coisas que nós não contemplamos com esses olhos carnais, mas sim é a prova daquelas coisas que nós esperamos e temos a convicção antecipada, a fé em Deus. O terceiro tópico deste segundo ponto da nossa lição fala a fé como patrimônio espiritual. A fé cristã é o depósito espiritual acumulado durante toda a vida do crente. É o nosso patrimônio espiritual de valor e virtudes inestimáveis. Essa fé que o crente foi estimulado a guardar para não pecar ou perder a sua coroa, ela deve ser realmente vivenciada através do nosso testemunho pessoal também. As pessoas precisam ver em nós que nós somos homens, mulheres de fé. Por isso o apóstolo Paulo, antes de ele partir para a eternidade, que ele estava já bem, debilitado fisicamente, ele poderia dizer o seguinte, ele escreveu: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Ele disse, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. E amar a vinda de Cristo é ter confiança, é exercitar a fé. E por isso o autor aqui, o escritor, ele diz assim, querido irmão, prezada irmã, guarda a tua fé, exercite a tua fé. Peça para que o Senhor acrescente a tua fé. Peça que o Senhor realmente te ilumine para você não perder a fé. Não se tornar alguém incrédulo, alguém descrente, alguém que não acredita mais, alguém que se apostatou da fé, alguém que se afastou dos caminhos do Senhor. Mas que cada um de nós possamos exercitar a nossa fé a cada dia, até aquele momento em que vamos estar para sempre com o Senhor. O terceiro tópico da nossa lição vai falar sobre a mordomia dos bens materiais. O cristão e as finanças. Na mordomia dos bens materiais, o cristão deve trabalhar honestamente para garantir a sua sobrevivência financeira. Desde Gênesis, nós podemos ver Deus realmente colocando na mente do ser humano que nós precisamos ter uma vida de trabalho, uma vida não ociosa, mas uma vida de atividade. Quando Deus colocou o casal lá no jardim, colocou eles para trabalhar, para cuidar da terra, arar a terra, cuidar. Não foi uma vida de ociosidade. Alguém
né, que não gosta de trabalhar, muitas vezes diz, se não fosse Adão, que pecou, estaria numa boa. Não, Adão já estava fazendo as suas atividades. Porém, o trabalho com o pecado na vida de Adão se tornou mais árduo, mais difícil. Ele estava plantando hoje, semeando, e já tinha que em seguida estar cuidando, porque as ervas daninhas, né, já estavam ali nascendo, e ele tinha que ter cuidado, porque veio os abrolhos, os espinhos, que fez parte agora da situação deste homem que desobedeceu ao Senhor. Então é natural e devemos procurar o trabalho. E o trabalho dignifica o ser humano. Para obter os bens materiais é necessário trabalharmos, é necessário corrermos em busca de recursos para comprarmos e adquirirmos alguma coisa aqui neste mundo enquanto estamos vivendo. Porque enquanto estamos aqui, nós dependemos de casa para morar, dependemos de luz, de energia, de vestimenta, de comida, e isto se consegue através do trabalho para a nossa subsistência diária. Nesse aspecto, a preguiça é um pecado intolerável diante de Deus. Assim ele exorta o preguiçoso que aprenda com as formigas, pois estas trabalham no verão para garantir o seu mantimento no inverno. Olha só, né? Olha só, a Bíblia, ela tem orientações para todo tipo que nós quisermos. Existe conselho para tudo na palavra de Deus. Então, você pode dizer assim, mas ser rico é pecado, ganhar dinheiro é pecado. Não. Alguns mitos sobre o dinheiro. Alguns dizem que ganhar o dinheiro é pecado. Isso é totalmente mentira. A Bíblia diz que a raiz, ou seja, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas o dinheiro nós necessitamos para realmente a sobrevivência. Outra questão, rico não vai para o céu. Também é um mito, uma mentira. A Bíblia fala de grandes homens que tinham uma intimidade com Deus e eram muito bem afortunados. Jó, o homem mais rico da terra. Podemos pensar um pouquinho de Abraão, homem riquíssimo. E tantos outros que a Bíblia fala que tinham realmente abastança, tinham bens materiais. Agora, quando colocamos o nosso amor, o nosso coração na riqueza, aí está o perigo de perdermos a salvação. O dinheiro é a razão de todos os males. Não, o amor ao dinheiro que é a razão de todos os males. Jesus era um andarilho, erradíssimo. Jesus, a Bíblia diz que ele se despojou da sua glória, do seu poderio, mas ele sempre estava sendo bem assistido pelas pessoas que estavam juntamente com ele. O dinheiro é do diabo? Não, o dinheiro pertence a você, trabalhador. E esse dinheiro que você adquiriu com saúde que Deus te deu, com disposição para o trabalho que Deus te deu, realmente pertence a você para você administrar. Foi tudo que Deus te deu. Porém, existe aquele cuidado também que deve você ter em ofertar, em ser dizimista à casa do Senhor. Outro mito. Quanto mais eu der, mais Deus me devolve. Não, Deus não precisa, você não pode abarganhar, Deus não aceita. Deus, ele é o Criador de todas as coisas. A Bíblia diz que ele é o dono do ouro e da prata. Então, não existe você querer dar a Deus para receber em dobro ou algo diferente. Quanto devo, então, doar para o Senhor? Esta é uma questão. E existe uma quantia? Não. Existe um parâmetro que devemos obedecer? O dízimo ainda é válido? São coisas muito importantes que você, professor, poderá trabalhar com a tua classe neste próximo domingo. O dízimo
é bíblico. Abraão deu o dízimo quando ainda não havia sido instituído a prática do dízimo. Está em Gênesis capítulo 14. Jesus ensinou a não esquecer do dízimo no Novo Testamento. Mateus capítulo 23, versículo 23, quando os fariseus, os hipócritas, davam dízimos das coisas minúsculas e aquele cuidado, mas esqueciam o amor, a misericórdia. Jesus disse, vocês devem continuar fazendo essas coisas e não omitir aquelas. Exercitam o amor, mas não omita, quer dizer, não deixe de fazer, não deixe de contribuir. Faça, porque o próprio Jesus também orientou. Agora, o princípio da doação, o apóstolo Paulo, ele frisou dizendo assim no capítulo 9, versículo 7 da segunda carta aos Coríntios, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Precisamos ser dizimista, mas com alegria. Não obrigado, Deus não aceita desta maneira. Nós já conhecemos a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz que é bênção. Nós receberemos bênção do Senhor. Então, o cristão e a contribuição na igreja é algo que deve ser trabalhado também para que as pessoas possam se tornar gratas a Deus. Na igreja local havia maneiras pelas quais os cristãos podiam e deveriam contribuir para a expansão e a manutenção da obra do Senhor. E essa contribuição deve ser feita através dos dízimos e das ofertas voluntárias. Jesus reiterou a necessidade da contribuição com os dízimos, compreendendo ou repreendendo também os hipócritas e os fariseus, pois há inúmeras necessidades na igreja que requerem as contribuições dos servos do Senhor. Deus é o dono de tudo. Deus é o Criador de todas as coisas. Tudo que nós temos provém do Senhor. E nós precisamos ser gratos a Ele, sendo em tudo, em administrar o que Deus nos dá, mas também não esquecer da casa onde um dia foi consagrada para que ali nós pudéssemos estar adorando ao Senhor, glorificando o seu nome. Essa casa precisa de manutenção e outras casas precisam ser construídas, outros templos, e é com a nossa contribuição, com a nossa oferta, que a obra do Senhor prospera aqui na terra enquanto estivermos aqui. E temos por obrigação pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Que você seja um verdadeiro mordomo daquilo que Deus confiou em tuas mãos. Que Deus o abençoe, no nome de Jesus.